Bom, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Thiago Fernandes Ribeiro e eu vou fazer uma pequena apresentação respondendo as questões referente à avaliação 2 da matéria de auditoria. O docente é o professor Carlos Eduardo Ribeiro, também conhecido como Biluca. Então, agora eu vou seguir e responder as 5 questões apresentadas no Google Classroom. Bom, a primeira questão é: qual a importância da segurança da informação para as organizações e para as pessoas? Com relação a essa primeira questão, um ponto de destaque que a gente pode elencar é com relação à privacidade. Hoje em dia, a privacidade dos dados referente a uma pessoa, os dados que uma pessoa repassou para uma empresa ou até mesmo entre empresas, é um tópico muito importante relacionado à segurança. Ou seja, os dados que eu repassei para a empresa vão ser divulgados, vão ser disponibilizados, eles são criptografados ou não. Outro ponto também é a integridade dos mesmos. Eles podem sofrer alterações indevidas, inesperadas, então é um ponto de muita importância. Então, os dados devem ser íntegros e não poderem sofrer essas alterações. Além de serem criptografados ou armazenados de uma forma segura para eu não ter minha privacidade violada. E também, outro ponto é a confiabilidade dos dados. Então, os dados que eu tenho, eles têm uma fonte boa, uma procedência boa, eles são confiáveis. Outros pontos a serem listados também. A empresa segue procedimentos, normas, padrões. Então, seguir, por exemplo, as normas e padrões da ISO, da ABNT, isso tudo garante uma maior segurança das informações, tanto do lado das organizações quanto do lado das pessoas que estão relacionadas e envolvidas com essas organizações. Então, um dos pontos de dificuldade, nesse caso, é garantir que todos os funcionários e todos os integrantes da empresa estejam de acordo e saibam aplicar essas normas, esses procedimentos. Isso é um ponto de destaque. E outro ponto é que, além disso, quanto maior a segurança, o fator segurança em si é um dos mais analisados e requisitados hoje na contratação de uma empresa, se os dados vão estar seguros. Então, isso é um ponto de extrema importância. Todos esses tópicos a serem analisados na questão de segurança. Bom, seguindo para a questão 2. Conceitue os princípios ou pilares da segurança de informação. Pesquisando sobre isso, eu encontrei que basicamente existem 3 pilares principais, mas também são listados outros 2 que também são muito importantes. Então, primeiro eu vou falar sobre o pilar de confidencialidade. Ou seja, ele garante que os dados estão acessíveis para usuários e protegidos para pessoas não autorizadas. Por exemplo, um usuário padrão não pode acessar os dados de administração. Isso restringe o acesso, não dá a usuários de baixo nível, por exemplo, controles em todas as informações de uma empresa, controles de alto nível. Questão de disponibilidade, ou seja, os dados sempre têm que estar disponíveis, se forem necessários para usar. Então a gente precisa de uma estabilidade uma estabilidade permanente, às informações constatadas no sistema. O objetivo desse pilar é garantir que as informações permaneçam sempre acessíveis. Sempre que eu precisar usar, eu vou ter essa informação. O outro pilar principal é a integridade. Ou seja, entra naquele outro ponto que eu citei na questão anterior. Seria garantir a consistência e a confiabilidade dos dados. A partir desse princípio, é necessário que haja um mecanismo que controle para que evite que essas informações sejam adulteradas por pessoas não autorizadas. Que também isso está envolvido com o primeiro pilar. Controle de acesso ao usuário, entre aspas, né? Ou seja, um usuário com privilégios baixos não pode alterar arquivos de privilégio alto, apenas exemplificando. Então, o objetivo dessa parte de integridade é garantir a segurança da informação, que mantenha o livre de qualquer alteração que diferencie do que ela foi criada. Uma alteração indevida, no caso. Bom, falando um pouquinho dos outros 2 pilares que eu havia citado, que são os pilares de autenticidade e não repúdio. O pilar de autenticidade ele é responsável por validar a autorização do usuário para acessar alguns conteúdos sensíveis ou privados, de certa forma, e também para receber e poder compartilhar essas informações. Com relação ao não repúdio, a minha câmera está um pouquinho na frente, mas ele está relacionado por garantir que uma pessoa ou entidade não seja capaz de negar a autoria de uma informação obtida. Então, se ele obteve, a gente tem que ter isso registrado. Então, o usuário não pode negar que ele não obteve esse conceito, essa informação. Bom, seguindo para a questão 3. Quais normas ou padrões existem que focam na segurança da informação? Então, eu vou passar algumas normas da International Standardization Organization, ou também ISO, e também da ABNT.
citando um pouco da norma da ISO. A ISO 15408 foi criada e direcionada para a segurança lógica das aplicações e tem como foco o desenvolvimento de aplicações seguras. A 27000 reúne diversas normas, então ela é um conjunto, tanto que eu vou listar as normas separadas dela, mas ela é meio que um conjunto de outras normas. Então, a 27002 de 2005 é o padrão internacional para a gestão de segurança de informação, e ele substituiu a 17799 no tópico de 2005. Continuando. A ISO 27003 de 2010 fornece uma orientação sobre a implementação de sistemas de informação e de gestão de segurança, incluindo também as técnicas que ela deve usar, e fornece instruções de como realizar o projeto de SGSI em organizações de todos os tamanhos. Então, microempresas, grandes empresas, conglomerados, enfim. A ISO 27004 de 2009 é um padrão referente a mecanismos de medição de relatórios de um sistema de segurança da informação. A 31000 é uma norma que foi criada para tratar assuntos relacionados à gestão de dados. A 27005 de 2008 é uma gestão, ela está relacionada à gestão de risco de segurança de informação. Então, ela fornece diretrizes para o gerenciamento dessas informações de risco com relação à segurança da informação. A 27006 de 2011 estabelece os requisitos para auditorias externas em um sistema de gerenciamento de segurança da informação. E também a certificação de sistemas de informação no âmbito de gestão de segurança. Agora, com relação às normas da ABNT, a gente tem a NBR 1333, de 12 de 1990, que é controle de acesso físico a centro de processamento de dados. A NBR 1334, vou mudar o jeito de pronunciar, que acho que assim é mais fácil, também de dezembro de 1990, que são critérios de segurança física para armazenamento de dados. A 1335, do mês 7 de 1991, segurança física de microcomputadores e terminais em estações de trabalho. A NBR 10842, que está relacionada a equipamentos de tecnologia de informação e os requisitos de segurança dos mesmos. Então, basicamente, essas que são as normas listadas com relação à tecnologia. Agora, seguindo para a próxima questão, qual a diferença entre as normas 27001 e 27002? Então, basicamente, a principal diferença está no nível de detalhes. Então, a ISO 27002, ela explica o controle de uma página inteira. E a 27001 é apenas uma sentença para cada controle. Essa é a principal diferença. Ou seja, em outras palavras, a 27002 não faz uma distinção entre controles aplicáveis a uma determinada organização e aqueles que não são. Então, ela basicamente lista todos os controles. Já a 27001, ela determina uma avaliação de risco a ser executada, de modo a identificar para cada controle se ela é necessária ou não para diminuir os riscos. E se for, qual medida que deve ser aplicada naquele setor para então diminuir esses riscos. Aí, vamos seguir a recomendação do Corona. Mas, voltando. Bom, seguindo agora para a questão 5, os controles referentes à norma 27001. Vou listar alguns deles. Então, o A5, é o tópico principal, né? Então, são políticas de segurança da informação. O A5.1, orientação da direção para a segurança da informação. A6, organização da segurança de informação. A6.1, está relacionado à organização interna. O A6.2, dispositivos móveis e trabalho remoto. Tópico A7, segurança em recursos humanos, tendo subtópicos A7.1, antes da contratação, 7.2, durante a contratação, e 7.3, encerramento e mudança de contratação. A8, gestão de ativos, então, com subtópicos 8.1, responsabilidade pelos ativos, 8.2, classificação da informação, 8.3, tratamento de mídias, trocando para o tópico A9, controle de acesso, com subtópicos requisitos dos negócios para controle de acesso, gerenciamento de acesso ao usuário, responsabilidade do usuário e controle de acesso ao sistema e aplicação. E o tópico A10 para finalizar, criptografia. Então, referência, eu utilizei a apostila da disciplina e esses dois links para pegar as informações referentes às normas. Vou disponibilizar eles, caso necessário, na descrição, vai ter meu e-mail também, então quem quiser pode tirar essa dúvida.
Muito obrigado e qualquer dúvida pode mandar nos comentários ou no meu e-mail.